Estamos de volta, senhores, trabalhando com direito à imagem sob a perspectiva legislada do Código Civil. O Código Civil regula o tema no seu longo artigo 20, o qual diz que, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Veja que a redação do artigo é bastante extensa e algumas passagens costumam ser lembradas em prova. A primeira delas é que a veiculação da imagem, em regra, demanda autorização. Então, para você veicular a imagem de outrem, você precisa de autorização. Seja uma autorização expressa, ou seja, uma autorização tácita, tá? Então, é possível que você tenha uma autorização expressa, como é possível que você tenha uma autorização tácita, ok? Então, alguém que se coloca em frente de uma câmera, por exemplo, como eu aqui agora, e informo que estou dando aula para a primeira fase do exame de ordem em um curso aqui no SES, ainda que eu não tenha assinado um contrato de cessão de imagem, está configurada aqui uma autorização tácita, senão eu não estaria aqui falando e dando aula, né? Não tem ninguém aqui apontando a arma para mim fora do enquadramento, lhe prometo. Eu estou aqui por livre e espontânea vontade, inclusive muito gosto e muito prazer. Então, eu tenho uma autorização tácita. Mas eu posso também ter autorização expressa, contrato de cessão de imagem, né? É plenamente possível que eu tenha. Então, eu posso ter uma autorização tácita, como posso ter uma autorização expressa. A autorização em regra é necessária, mas apesar da regra ser a necessidade da autorização, há situações em que, seja por força da lei, seja por força da jurisprudência, essa autorização ela é dispensada. E são estas as hipóteses que eu vou tratar agora. Situações em que, por força da lei, por força da jurisprudência, a autorização ela não se fará necessária. Pois bem, o próprio artigo 20 nos diz, primeiro, que se a veiculação da imagem, né, a ventilação da imagem, a veiculação da imagem, for necessária a administração da justiça ou manutenção da ordem pública, você não precisará da autorização. O que faz, obviamente, todo sentido. Imagine você que fugiram os presos de uma dada penitenciária. Ah, liga aí para a mãe do cara, então, para pedir para ela autorizar, para veicular a foto dele no jornal, para que alguém que o veja, o denuncie no Disque Denúncia e nós possamos recapturá-lo. Obviamente que não é necessário. Claro que não é necessário. A veiculação dessa imagem, ela se faz necessária para a administração da justiça e manutenção da ordem pública e, sendo assim, independerá de qualquer tipo de autorização. Beleza? Ok? Outro exemplo ainda nessa hipótese. Imagine que foi preso aí um cidadão acusado de cometer estupros em série. Quero veicular a foto dele no jornal, para que possíveis lesadas possam imputar a ele a eventual queixa-crime já conferida. Enfim, preciso da autorização do acusado? Não, claro que não. É necessária a administração da justiça, a manutenção da ordem pública. O que não cabe aqui são os abusos, né? Se o cara preso não quer mostrar o rosto, ele tem o direito de não mostrar o rosto dele. Não dá para o policial ficar dando cutucão nele, puxando a camisa, não. Ele vai ser preso. Quando for preso, vai ser fotografado direitinho, e ao ser fotografado direitinho, você pega a foto dele e veicula. Pois bem, além destes permissivos legais, necessária administração da justiça ou manutenção da ordem pública, que liberam a veiculação da imagem, independentemente de autorização, nós temos permissivos jurisprudenciais. Por exemplo, o STF, na ADI 4815, o famoso ADI 4815, trabalhou com a possibilidade de veiculação das chamadas biografias não autorizadas. O STF passou a entender, depois de largos debates no Brasil, que a veiculação de uma biografia sobre a vida de uma pessoa pública não demanda autorização prévia dela, nem dos coadjuvantes. A esposa da pessoa pública, os filhos da pessoa pública, nada disso.
tá? Não se faz necessário, não é preciso, ok? Porque sobre a pessoa pública repousa aí um direito de informação de todos nós. Nessa mesma linha de raciocínio, a jurisprudência, terceira hipótese, vem nos dizendo que pessoas públicas em locais públicos, cuidado aí, hein? Pessoa pública em local público, bem como os seus coadjuvantes, poderão ter a sua imagem eventualmente capturada, poderão ter a sua imagem eventualmente veiculada. Claro, sobre as pessoas públicas existe o direito à informação. O que não se permite, e devemos deixar isso muito claro, é que um repórter, um paparazzi, venha escalar o muro da casa da pessoa pública e fotografá-la em sua piscina. Aí não dá, porque aí houve violação da privacidade. Tem que ser a pessoa pública em um local público, está na rua, em um bar, aí tudo bem. No que diz respeito a nós, pessoas do povo, eu, você, que não somos pessoas públicas, tá? Em relação a nós, pessoas do povo, eu dizia, nós também eventualmente poderemos ter a nossa imagem capturada, tá? Podemos eventualmente ter a nossa imagem capturada. Isso pode acontecer em locais públicos. Mas claro, aqui imagens que a gente chama de imagens mais abertas, imagens panoramas. Estou lá no estádio de futebol, vendo o jogo do meu time do coração, uma emissora está transmitindo o jogo, passa filmando a arquibancada, eu apareço. Não há nenhuma ilicitude na conduta da emissora. Beleza? Lembra vocês ainda que para eventuais abusos, a legislação brasileira, Lei 13.188 de 2015, regula o direito de resposta do ofendido. Pelo mesmo prazo, na mesma proporção, no mesmo veículo, tá? Então, se alguém, 8 horas da noite, no Jornal Nacional de uma segunda-feira, disse por 10 minutos uma série de barbaridades em relação a mim, eu terei, às 8 horas da noite, no mesmo Jornal Nacional, em uma mesma segunda-feira, os mesmos 10 minutos para retratação. Direito à retratação que ganha muita notoriedade em ano de eleição. Não é verdade? Dito isso, avanço após a imagem para a privacidade. Privacidade que sua prova também poderá denominar de vida privada, tá? Então, avanço à privacidade, ou se você preferir, vida privada. E o que é a privacidade? O que é a vida privada? A privacidade, a vida privada, são aqueles aspectos mais íntimos de cada um. Os seus aspectos mais íntimos. O time que você torce, qual é a sua opção política, qual é a sua opção sexual, aqueles que você chama para o conforto do seu lar, tudo isso se relaciona à vida privada. O legislador, seja o civilista, seja o constitucional, e aqui obviamente eu volto aos meus olhos de forma mais forte para o direito civil, né? Estamos em uma aula de civil, é muito preocupado com a privacidade, a vida privada, chegando a dizer que ela é inviolável. Olha aí, inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Está lá no nosso artigo de número 21 do Código Civil. Obviamente que apesar do legislador trazer a inviolabilidade da vida privada, é fato que há exceções no sistema. Persecuções penais, por exemplo, possibilitam quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra do sigilo das comunicações. Não deixa de ser uma devassa da privacidade, mas aqui autorizado em uma persecução penal por circunstâncias excepcionais. Privacidade já foi, avanço ao nome. Nome. O que é um nome? O nome é uma etiqueta social. O nome, eu dizia, é uma etiqueta social. Quando você nasce, o seu pai lhe etiqueta, né? Eu mesmo, quando eu nasci, meu pai me etiquetou. Eu me chamo Luciano Lima Figueiredo. Este é o meu nome.
Luciano Lima Figueiredo. Assim eu estou etiquetado. Perceba você que o nome, essa sua etiqueta social, como você é socialmente reconhecido, o nome, ele tem dois elementos básicos. Artigo 16. Dois elementos básicos, artigo 16, são eles o prenome e o sobrenome, tá? Prenome e sobrenome. No meu caso, o meu prenome é o Luciano. E o meu sobrenome, no caso eu tenho dois, Lima Figueiredo. Pronto, tá aí. Estes são os elementos básicos de todo e qualquer nome. Prenome e sobrenome. Todos que vocês conhecem têm prenome e sobrenome. Tem gente que tem prenome composto, João Paulo, por exemplo. Tem gente que tem prenome simples, o meu caso, Luciano. Tem gente que tem mais sobrenomes, tem gente que tem menos sobrenomes. Mas todos têm prenome e sobrenome. Beleza. Além disso, desses elementos básicos do nome, é possível, eventualmente, olha o que eu disse, é possível, eventualmente, então nem sempre estará presente, que você verifique o chamado agnome. Agnome, tá? Então é possível que você eventualmente verifique o agnome. O agnome é um elemento acessório, acidental. Pode estar presente, como pode não estar presente, tá? Então, elemento acessório, acidental, eu dizia, pode estar presente, como pode não estar presente. Este é o nosso agnome. O agnome, na verdade, ele existirá quando o direito o exige para evitar a homonímia. Você sabe o que é a homonímia? Homonímia são nomes iguais, tá? Homonímia são nomes iguais. E o direito, ele não gosta de nomes iguais. O direito, ele não gosta de homônimos. Por quê? Porque homônimos geram dificuldades de identificação, dificuldades de persecução penal, por exemplo. Imagine você que exista no Brasil um outro Luciano Lima Figueiredo e contra ele sai uma ordem de prisão. Por mais que ele tenha idade diferente de mim e seja de estado diverso, eventualmente eu posso ter alguma dor de cabeça. Sei lá, vou tirar um passaporte americano, o sujeito me nega porque eu tenho antecedente criminal. Eu falo, pô, não tenho antecedente criminal. E quando eu vou olhar, na verdade não sou eu, é o meu homônimo. O direito brasileiro, ele não consegue impedir a homonímia em toda a base territorial. Não dá. Não dá para impedir a homonímia em toda a base territorial. Por que não dá, professor? Porque o Brasil é um país continental. Mas o direito brasileiro consegue impedir a homonímia, pelo menos dentro da mesma família, tá? Então, se eu quiser dar ao meu filho o mesmo nome que eu tenho, ele será o Luciano Lima Figueiredo Júnior, filho, neto, bisneto, primeiro e assim por diante. Júnior, filho, neto, bisneto, primeiro e assim por diante. Beleza? Ok? Então todos têm prenome e sobrenome e alguns terão agnome para que se evite homonímia dentro da mesma família. Daí porque os elementos essenciais são apenas prenome e sobrenome. O agnome é um elemento acidental. Pode ter como pode não ter. Dito isto, passo às regras fundamentais acerca do tema nome. A primeira regra, artigo 17, é que o nome da pessoa, ele não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Ainda quando não haja intenção difamatória. Beleza? Se ainda que não haja intenção difamatória, a situação aqui é de responsabilidade civil objetiva. Porque se você tiver intenção difamatória, meu amigo, ou não tiver, pouco importa, tá? O fato é que você pegou o nome de alguém e colocou em publicação ou representação que expõe ao desprezo público. Repito, a responsabilidade será
objetiva, para ficar claro aí em casa, independe da culpa, né? Independe se você teve ou não intenção difamatória. Segunda regra importante acerca do tema nome é o artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. E aqui eu propositalmente vou tratar desse tema já correlacionando com a imagem e o já estudado artigo 20, tá? Já estudado o artigo 20, olha só. Se você vai usar o nome ou se você vai usar a imagem com finalidade comercial, com finalidade econômica, você tem que ter autorização. Tem que ter. Uso do nome, uso da imagem, com finalidade comercial, eu dizia, com finalidade econômica, eu dizia, invariavelmente demandará autorização. Sempre demanda autorização. Beleza? Fica atento no seguinte. Se você teve a utilização do seu nome, se você teve a utilização da sua imagem em propaganda comercial sem a respectiva autorização, você teve tecnicamente do que nós chamamos de um dano in re ipsa. Dano in re ipsa, que a sua prova pode chamar também de dano moral puro ou decorrente da própria conduta. Então, dano in re ipsa, também chamado de dano moral puro ou decorrente da própria conduta. O que é isso? O simples fato de alguém pegar a sua imagem, alguém pegar o seu nome e se utilizar em propaganda comercial sem a respectiva autorização, por si só, já gera o dano. Por si só, já gera o dano. A mim, pouco importa se a propaganda é positiva ou negativa. O que importa para mim é que pegou a imagem e ou o nome e usou para fim comercial, sem autorização. Aqui sempre é narrado nos livros, está lá inclusive no meu volume 5 da Sinopse, coleção OAB, editora Juiz Pódio, tá? O volume 5 feito por mim e pelo Robertinho. Sempre narramos aqui nos nossos livros o famoso exemplo do Distrito Federal. Um médico foi contratado por uma empresa seguradora de saúde e a seguradora pegou a foto desse médico e veiculou em outdoors pela cidade, dizendo: mulheres, venham para o nosso plano de saúde, contratamos o melhor ginecologista obstetra da cidade. Ele ajuizou uma ação. Ele ajuizou uma ação requerendo o quê, professor? Dano por violação à imagem, dizendo que a sua imagem foi utilizada para fins comerciais, bem como o seu nome, sem a sua autorização. A seguradora de saúde, em defesa, disse: ora, a propaganda é positiva, ela não é negativa. Esse médico, ele deveria me remunerar por essa propaganda. De fato, foi a tese da seguradora. Ele achava a seguradora que estava levantando a bola do médico. Qual foi a decisão do TJDF que foi mantida pelo Distrito Federal? Pelo STJ. Pouco importa para mim se a veiculação da imagem, do nome aí, na propaganda, foi positiva ou negativa. Isso pouco importa. O que importa para mim é que pegaram o nome do sujeito, a imagem do sujeito, e veicularam para fins comerciais sem a sua autorização. O dano é in re ipsa. O dano decorre da própria conduta. O dano é in re ipsa, o dano decorre da própria conduta. Pouco importa para mim se a propaganda é positiva ou negativa. Nessa linha de pensamento, você encontra, inclusive, súmula do STJ que diz respeito à imagem. Súmula 403, dizendo que a simples veiculação da imagem para fins comerciais, fins econômicos, por si só, já gera o dano, que o dano aí é presumido. Ou seja, pouco importa se a propaganda é positiva ou negativa. Ainda no que tange ao tema nome, o pseudônimo, diz o artigo 19, adotado para atividades lícitas, goza da mesma proteção que se dá ao nome. O que é o pseudônimo, professor? É o apelido, tá? Se o cidadão tem um apelido utilizado para atividade lícita, ele terá a mesma proteção que ele teria do seu próprio nome. Aliás, a própria Lei de Registros Públicos nos diz que você poderia até mesmo somar, incluir esse apelido ao seu nome, né? Temos alguns exemplos famosos no Brasil: o Acelino Popó de Freitas, o Luiz Inácio Lula da Silva
e tantos outros, tá? Pseudônimos utilizados para atividades lícitas e que foram incluídos lá no nome do sujeito. Obviamente que não vai ter essa proteção e não dá para fazer esta inclusão se a atividade for ilícita. Ainda sobre o tema nome, para finalizar, recordo a vocês que o nome em regra, é imutável. Por que ele em regra é imutável, professor? Ele é imutável porque ele serve para identificar pessoas. Se as pessoas pudessem mudar de nome como mudam de roupa, ninguém era preso no país, né? Ninguém era preso no país. Porque o nome em regra, eu dizia, ele poderia ser alterado em qualquer momento que houvesse uma dificuldade, né? Então o nome em regra, eu dizia, tem que ser imutável, ok? Não dá para você mudar de nome como muda de roupa. Entretanto, excepcionalmente, nós temos circunstâncias em que sim é possível, sim é viável a alteração do nome. E aí quando eu falo em alteração do nome, não é só do prenome não, né? Pode ser do prenome, ou pode ser de um dos sobrenomes, ou a inclusão de um sobrenome novo, tá? E aí nós temos várias circunstâncias, né? O casamento, por exemplo, permite que você acresça o sobrenome do outro. Você altera o seu nome. E no divórcio, você pode requisitar a retirada do sobrenome acrescido. Então você tem aí hipótese de mudança do nome. A própria Lei de Registros Públicos, no seu artigo 56, diz que é possível a alteração do nome até um ano depois da maioridade civil. Está lá, o sujeito pode requisitar a alteração do seu nome. A adoção gera alteração sobre o tema nome e tantas outras circunstâncias. Todas elas excepcionais, porque a regra é que o nome é imutável por conta da identificação, por conta das persecuções penais. Avanço para fechar os direitos da personalidade e lhe pergunto, como ficam os direitos da personalidade da pessoa jurídica? E aí? Porque vocês viram comigo aqui na nossa aula de número 1 que a personalidade jurídica é conferida tanto à pessoa física como à pessoa jurídica. E como ficam então os direitos da personalidade da pessoa jurídica? O artigo 52 do Código Civil, inteligentemente, nos diz que aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Então, aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Repito, proteção. O artigo 52 ele é um artigo muito inteligente e sutil, porque ele lhe diz o seguinte: os direitos da personalidade, eles foram criados para as pessoas físicas. Eles foram criados para as pessoas físicas. E a sua proteção, naquilo que couber, se aplicará às pessoas jurídicas. Exemplo, a pessoa jurídica tem, por exemplo, uma imagem atributo, uma imagem perante a sociedade. A pessoa jurídica tem, por exemplo, proteção ao seu nome, proteção à sua privacidade, que é o segredo da empresa. A pessoa jurídica, por razões de ordem lógica, não tem autonomia do paciente, não tem tutela do corpo vivo, não tem tutela do corpo morto. Então você vai aplicar a proteção naquilo que couber. E justamente por isso é que nos diz a súmula 227 do STJ que a pessoa jurídica ela poderá sofrer dano moral. A pessoa jurídica ela pode sofrer dano moral, claro. Se ela tiver sua imagem atributo, por exemplo, violada, ela poderá requisitar a indenização por dano moral. Se você fizer uma pesquisa rápida no STJ, dano moral, pessoa jurídica, você vai verificar lá que os casos geralmente dizem respeito a inscrições indevidas no CADIM. O CADIM é o Cadastro de Inadimplentes da pessoa jurídica, tá? Cadastro de Inadimplentes. Falando a grosso modo, uma espécie de SPC e Serasa da pessoa jurídica. Beleza? Veja, como eu e você, as pessoas físicas, eventualmente, são indevidamente levadas ao SPC e Serasa, isso eventualmente também acontece com a pessoa jurídica, ela é indevidamente levada ao CADIM. Isso, obviamente, gera uma lesão à sua imagem atributo, ao seu nome, e ela poderá aqui, com base no artigo 52 e súmula 227 do STJ, requisitar, obviamente, uma indenização por danos morais.
Beleza? Negócios jurídicos. O nosso tema de número 4. Vou começar com o conceito de negócio jurídico. Afinal, o que é um negócio jurídico? O negócio jurídico é a manifestação da vontade humana, objetivando criar, modificar, conservar ou extinguir direitos. Então, manifestação da vontade humana, objetivando criar, modificar, conservar ou extinguir direitos. Este é o nosso negócio jurídico. Perceba você que o grande elemento fundante do negócio jurídico é a vontade humana. É a vontade humana. Esse é o elemento fundador do nosso negócio jurídico. É daí que o negócio jurídico vai nascer. Esse negócio jurídico, invariavelmente, ele tem que, obviamente, obedecer aos seus dois valores basilares de função social e boa-fé. Então, essa manifestação de vontade humana, logicamente, ela não é uma manifestação completamente ilimitada. Não, não é. Ela tem balizas importantes na função social, ela tem balizas importantes na nossa boa-fé. Os dois grandes exemplos de negócios jurídicos no ordenamento jurídico brasileiro são os contratos e os testamentos, tá? Contrato e testamento são os dois grandes exemplos, eu dizia, de negócios jurídicos. Pois bem, dito isso, eu avanço e lhe pergunto, e o que é esse negócio jurídico? Essa manifestação da vontade humana objetivando criar, modificar, conservar ou extinguir direitos. O que é esse negócio jurídico precisa para ser válido? Para responder isso, você primeiro tem que saber o que significa validade do negócio jurídico. O que é a validade do negócio jurídico? A validade do negócio jurídico significa a sua adequação ao ordenamento jurídico, a sua pertinência ao ordenamento jurídico. Então, validade é um juízo de adequação, validade é um juízo de pertinência. Quando eu afirmo que o negócio é válido, eu estou dizendo que ele é adequado, eu estou dizendo que ele pertence ao ordenamento jurídico. Tá, professor, mas o que é que eu preciso, então, para que este negócio pertença ao ordenamento, seja válido? Os requisitos de validade, eles estão tratados preponderantemente, não exclusivamente, preponderantemente, no artigo 104. Você tem que ter lá um agente capaz, e aí eu somo aqui, legitimado, um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, uma forma prescrita ou não defesa em lei, e eu somo aqui o consentimento válido. Estes são os itens da validade do negócio jurídico. Perceba você, portanto, que nem todo negócio que existe é validado pelo direito. Seguramente que não, né? Seguramente que não. Exemplo, compra e venda de cocaína. Existe? Aos montes, né? Corriqueiramente acontece por aí. É um negócio existente, mas ele não é válido, ele não é adequado ao direito, porque o seu objeto é ilícito. E para ser válido, o seu objeto haveria de ser lícito. Pronto. Então, nem todo negócio que existe está validado, está recebido pelo direito. Nós vamos, a partir de agora, estudar os elementos da validade. Perceba, o primeiro elemento, agente capaz e legitimado, você já viu comigo na aula de número 1. Você estudou o tema personalidade, depois estudou capacidade, capacidade de direito, capacidade de fato, viu quem são os incapazes e quando há ou não necessidade de legitimação. Então este é um tema que nós já visitamos. Obviamente nós não vamos retomá-lo. Nós vamos começar então o estudo do objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E esse estudo, eu e você, iremos começar no nosso próximo encontro. Beleza? Um beijo enorme e até a volta.